Pode. Vamos lá, gente. Boa noite. Hoje a gente está entre o calor e o frio, né? Cada hora de um jeito. Mas, enfim, estamos aqui no calor humano e vamos nos preparando, né? Vamos chegando, vamos serenando nossos corações, nossas mentes. Vamos nos preparando para poder saber o que nós viemos receber. Vamos nos preparando para oferecer, para lembrar que agora nós possamos estar prontos para essa noite. Que o nosso corpo fique sentado, fique tranquilo, que nossas mentes possam estar serenando os pensamentos. Vamos chegando por aqui agora, né? Então, agora sim, fechando nossos olhos, elevando nossos pensamentos a Deus e a Jesus, nos preparando para o Evangelho dessa noite. Vamos começando a agradecer, agradecendo por esse momento, agradecendo por termos aqui chegado, agradecer pela nossa possibilidade de ter a vida, de ter o aprendizado de cada dia, agradecer pelo alimento à nossa mesa, agradecer pelas nossas roupas, pelas nossas casas, pelos nossos lares, pelo nosso trabalho, pela nossa família. Possamos estar agradecidos por tudo aquilo que chega até nós. Agradecidos pelo plano espiritual que nos acolhe, agradecidos pelas oportunidades a cada dia que chegam até nós, em forma de uma palavra, em forma de um abraço, em forma de atenção. Que possamos aproveitar esse momento, onde o plano espiritual preparou desde logo cedo aqui a casa, o ambiente, um plano espiritual pronto para cada um de nós. Que possamos estar sendo intimamente amparados, iluminados em nossas necessidades e que possamos ouvir aquilo que precisamos ouvir, que possamos receber aquilo que estamos preparados para receber e que possamos agradecer a Jesus e ao plano espiritual pela oportunidade deste dia, desta noite e do amor que emana do coração de cada um. Possamos estar abertos ao aprendizado e que ao final possamos vibrar com toda a intensidade dos nossos corações por todos aqueles que tanto necessitam. E assim prontos e preparados para mais essa noite e envolvidos na luz e na paz do Mestre Jesus, vamos então ouvir a palestra que será dada com tanto amor e com tanto carinho. Fiquem na luz do Mestre Jesus. Assim seja. Agora o André vai fazer a palestra para nós. Uma diferença de altura aqui, né? Muito. Opa, toda. Boa noite. Vocês estão bem? É isso aí. Eu acho que equivocaram hoje na palestra. Eu vou pedir desculpa para vocês, porque eu tenho certeza que o que eu for falar hoje, a gente não tem problema, né? Então vamos ouvir para recapitular a lição, tudo, mas não é uma coisa que a gente deve cometer no dia a dia, né? Deve ser isso. Essa palestra provavelmente são para os outros. Então,
Não se preocupem, não vai servir para a gente. Ela chama Não Tiranizes. E fala, né, sobre... E ela fala... Abaixa um pouquinho. Eu tô botando. Ela fala sobre as pessoas, que não somos nós, tá? Não é a gente. Que não tem paciência para ver as outras pessoas aprendendo. Que não tem paciência para explicar. Que não tem paciência para respeitar o tempo de cada um. Mas isso não é com a gente, né? A gente poxa, a gente está aqui, a gente é um exemplo de paciência, né? Meu sobrenome é Gentil. E por ser gentil no sobrenome, né? Muitas vezes eu falava assim, gente, eu sou gentil no nome, já sou gentil em algum lugar. Então vocês percebem que eu mesmo não preciso dessa palestra. Mas o que é, qual que é a origem desse tema? Né? Ela é do Pão Nosso, da lição 143, 144, e ela fala, explica um pouquinho por que Jesus conversava com a gente por parábolas. Vocês sabem, né? Jesus contava as coisas, explicava as coisas por parábolas, certo? Por que ele fazia isso? Porque cada aluno que ouvia aquilo tinha o seu tempo de aprender. Então, quando você não estava muito preparado, você ouvia um pedacinho só daquela história. Quando você começava a aprender mais, você entendia mais profundamente aquela história. E algumas vezes Jesus falou assim, quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Ele nunca chegou para alguém e falou assim, eu já falei tantas vezes, você tem que fazer isso. Por isso que eu falo, a gente como aprendiz de Jesus nunca ia fazer um negócio desse, né? A gente nunca ia olhar para um filho, uma filha e falar assim, mas eu já te disse isso todos os dias, durante anos. Jesus tem falado conosco há 2000 anos e ele ainda não desceu para dar um croque na gente. Né? A gente, no lugar dele, já tinha posto a gente na cruz. Então, Não Tiranizes é falando um pouco disso. É sobre como a gente tem de lidar com o aprendizado do nosso vizinho, do nosso coleguinha, do nosso filho, do nosso esposa, do nosso esposo, do nosso pai, da nossa mãe. Como que a gente tem de lidar com as pessoas evoluindo em velocidades diferentes do que a nossa? Minha mãe tinha uma frase ótima, tem uma frase ótima que é assim, tão inteligente com umas coisas, mas tão burrinho para outras. Todo mundo é assim. Tem coisas que a gente aprende muito fácil. Tem coisas que a gente não aprende nem na marretada. Por quê? Porque a gente está num processo lento de aprendizado. Vocês lembram, quando vocês estavam aprendendo a ler, que juntar as palavrinhas, o B com A, né? O T com A, tá, té, ti, toto, era difícil? Vocês lembram dessa época? O que vocês tinham nessa época? Uma professora, um professor com muita paciência, que ficava repetindo aquela lição que ele mesmo sabia inúmeras vezes. Mas a gente não faz isso quando a gente está treinando ou ensinando outras coisas. A gente quer que as pessoas aprendam na velocidade que a gente imagina que ela é correta. Então, não tiranize. E aqui a gente só está começando o tema. Ele fala disso, de como nós não respeitamos o tempo dos outros. E a gente vê isso o tempo inteiro. A gente vê isso em casa, no trabalho, numa escola, num colega, num irmão, na família. Então, a gente tem que estar sempre preparado, fazendo um cheque, para verificar se aquele tema eu não estou tiranizando, eu não estou sendo grosseiro, eu não estou sendo estúpido, eu não estou sendo sem paciência.
Se eu não estou sendo repetitivo, né? Jesus não era assim com a gente. Ou é assim? Não, né? O que a gente precisa fazer, então? É respeitar esse tempo, respeitar a maneira com que as pessoas aprendem, para que aos poucos elas possam evoluir. E o que qual que é esse sentimento, né, que vai nos permitir sair dessa pressa, dessa maneira agressiva de ensinar as coisas, para uma maneira mais amorosa? Tem um nome esse sentimento. Alguém arrisca? Paciência também, para você ficar repetindo milhões de vezes, né? Ou milhares. Caridade com a pessoa, mas tem uma palavrinha que encaixa perfeitamente, chama compaixão. Compaixão que você vai conseguir através da empatia, que é se pôr no lugar da outra pessoa. A compaixão é aquele amor companheiro onde a pessoa está, pela situação que a pessoa está. Então, quando a gente está falando de não tiranizar, a gente está falando de ter compaixão, de desenvolver a empatia pelo coleguinha. E é aí que eu falo, essa palestra não serve para nós. Todos aqui já temos empatia, né? Já respeitamos o amiguinho, né? O esposo, a esposa, a gente não briga, né? A gente não fala alto quando alguém faz uma burrada, né? O marido em casa suja a casa inteira, a gente vai lá com paixão, né? Com empatia, e não bate nele. Não é assim que a gente traz? Né? A mulher grita com a gente fica calmo, sereno, fala, é o tempo dela, ela está nervosa. Não é assim? Por isso que é para os outros. Mas eu queria contar uma história, enquanto vocês sabem que eu gosto de histórias. E tem uma história muito legal do irmão X, que estava contando um caso que, gente, é outra coisa também, é para os outros essa história, não serve para nós, tá? Na Idade Média, uma pequenina aldeia, né? Um jovem ferreiro apaixonou-se pelo rigor da justiça, integrando certa facção política. Nossa, facção política, não tem mais isso hoje em dia, né? Eu contra eles, não tem isso mais, tem? Né? Considerava todas as pessoas que lhe não expusessem os pontos de dos pontos de vista por inimigos a combater. Então esse jovem, lá na Idade Média, todo mundo que discordava do ponto de vista dele, ele achava que era inimigo. Eu gosto do azul. Não, você tem que gostar do amarelo. Não, gosto do amarelo. Não, você tem que gostar do vermelho. Isso, ainda bem que isso não acontece mais. Ele era, então, sectarista, imaginava os mais difíceis processos de perseguição aos adversários. Tá vendo? Ainda bem que a gente parou com isso, né? A tolerância representava para ele grave delito. Se alguém não rezasse por sua cartilha, ficava assinalado a ponto escuro. Gente, vocês não têm isso? Eu não faço mais isso, nem vocês, mas os outros devem fazer. De você olhar para aquela pessoa, aquela pessoa não faz exatamente o que eu gosto, então eu vou dar um xizinho aqui e não falo mais com ela. Assim, não é marcar? Disposto a contentas, embora a posição humilde que desfrutava, sabia complicar a situação dos desafetos, urdindo intrigas e cilada contra eles. Assim, é que certa feita procurou o juiz que regia a comunidade com benevolência e propôs a reconstrução da prisão. A prisão daquela cidadezinha estava caindo aos pedaços. E ele, como ferreiro, propôs uma construção muito severa, de realmente uma cadeia que ninguém pudesse fugir. Meu filho, aí o magistrado, o juiz falou assim, meu filho, a justiça deve ser exercida com amor, para que se não converta em crueldade. Porque lá vem um dia em que precisamos ser justiçados por nossa vez. E aqui vem o contraponto, né?
Quando a gente é muito intransigente, muito exigente, que nada pode dar errado, a gente está olhando só para um lado. Porque a gente também é cheio de defeito. A gente também é cheio de problema. E quando isso acontece, a gente ser muito intransigente, pode ter certeza, gente. A vida vai fazer a gente se curvar. A vida vai trazer um ventinho que vai fazer a gente se curvar. Então, quanto antes a gente aprender a ser compreensivo, desenvolver empatia, compaixão, menos a gente vai sofrer. Mas esse moço aqui não. Ele insistiu numa cadeia nova e tudo mais. Ele ganhou, de tanto insistir, ele ganhou o direito de fazer cadeia. Ele ganhou esse direito e ele começou a fazer cadeias por toda a região, porque as cadeias dele eram impossíveis de serem quebradas, de as pessoas fugirem. E ele trabalhou durante 20 anos e ficou rico, fazendo cadeia. E ele estava feliz da vida. Mas certo dia, ele foi desenvolvendo inimigos, certo? Porque ele era intransigente, ninguém não facilitava nada. Certo dia, depois de 20 anos, alguns dos inimigos conseguiram vencê-lo. E ele foi para a cadeia. Só que aí ele descobriu que na cadeia que ele estava, era ele que tinha construído. E que era impossível de sair. Então ele estava injustiçado, preso numa cadeia, que era muito difícil e impossível de fugir. Então fica a lição para a gente, que só a compaixão pode salvar-nos. Porque a compaixão vai criar sentimentos semelhantes nos outros. Você ser intransigente, você ser agressivo, só provoca o que, gente? Intransigência, agressividade com a gente. Então, para a gente refletir, o que a gente está causando nos outros? A gente está causando o quê? Quando a gente conversa com as outras pessoas? Amor, empatia, paciência, lições de amor, de compreensão, compaixão? Ou a gente está dando lição de moral, pondo o dedinho no nariz da pessoa, cobrando e cobrando? O que a gente está fazendo? Vamos pensar um pouquinho. Eu tenho certeza, enquanto eu estou falando aqui, vocês estão lembrando. Mas fiquem tranquilos, é os outros que fazem essas coisas. Que a gente não faz. Mas, se vocês estiverem fazendo, que eu acho muito difícil, o que eu sugiro? O que a lição sugere? Que a gente desenvolva a compaixão e a empatia. Que a gente desenvolva essa capacidade, treine. Quando eu falo desenvolva, é treine. Tenhamos tolerância pelas falhas alheias. Pensando bastante naquela criança que está aprendendo e está com dificuldade de somar as letras. O BA com BA, né? Ela tem dificuldade de somar. Por quê? Porque ela está aprendendo. Se a gente começa a respeitar os tempos de aprendizado de todo mundo, a coisa fica mais fácil. Vocês não acham? Ou não? Acham? Não? Não. Não discordem de mim, que eu não sei o que fazer se vocês discordarem, tá bom? O que eu quero também lembrar para vocês, que essa lição me fez pensar um pouquinho, é assim, tem áreas da nossa vida que a gente realmente conhece, não é verdade? Que a gente estudou, que a gente tem experiência prática, né? Então, vocês já viram aquela vozinha tentando ensinar aquela menina de 12, 13 anos a cozinhar? Como uma vozinha sofre? Por quê? Porque a menina não sabe nada. Me ensinar a cozinhar deve ser uma experiência, eu não sei nada. A gente tem áreas na nossa vida que a gente sabe com muita prática, com muita dedicação, com muito tempo. Mas a gente esquece como foi que a gente começou. Como foi que a gente aprendeu. Como foi a paciência que a gente precisou para chegar naquele nível de experiência. Né? Por isso que eu lembro, lembre-se do tempo de vocês, de quando vocês estavam começando, aprendendo alguma coisa.
É difícil, gente. É difícil treinar alguma coisa nova. E é por isso que precisa de compaixão, de respeito, né? Então, quando a gente está lá estudando, falando, né? O que a gente tem de referência? Jesus. E Jesus, há 2000 anos atrás, respeitou o tempo de todo mundo. Não saiu acusando que todo mundo era burro. E a gente era burro. A gente ainda é burro perto do que ele ensina. A gente não consegue praticar. Então, quando você vê o coleguinha que você convida para o evangelho no lar toda semana e ele não vai, não deu piti, não deu escândalo. Respeite o tempo de cada um. Faça a sua parte. Ore por ele. Que o seu exemplo transforme ele. Não a sua palavra e a sua, né, repetição. Você já viu grito convencer alguém? Alguém já viu? Alguém já viu briga convencer alguém? Não, né? Vocês viram Jesus brigando com alguém para que a pessoa se transformasse? Vocês ouviram alguma história dessa? Não, né? Não tem, porque não tem. Então a gente tem que respeitar o que? Uma palavrinha mágica, que chama livre-arbítrio. Cada um tem o seu tempo. Cada um aprende no tempo que quer. E no tempo que precisa. E ele pode estar aprendendo outras coisas, que para ele é mais importante. E a gente tem que respeitar isso, não dá para empurrar na cabeça. Então, quando a gente está aqui estudando, e vocês, gente, por que eu gosto de brincar disso que são os outros? Porque vocês já estão que eu gosto de falar, que é acordados. Vocês estão acordados. Porque vocês já estão preocupados com a vida espiritual. Cada um no seu tempo aqui. Cada um na sua natureza. Tem aqui pessoas que leem 2 livros por semana. Tem pessoas que leem 2 livros pela vida. E estão aqui com a gente, cada um no seu tempo. Tem pessoas que já desenvolveram empatia naturalmente. Tem pessoas que têm dificuldade com a empatia. Mas nós já estamos acordados. Então essas palavras de Jesus já fazem um pouco de sentido para nós. Cada um no nosso tempo, cada um no seu motivo. E o que a gente tem de aprender com isso? A gente tem de olhar o exemplo de Jesus e ver onde que a gente não está fazendo. E por que esse tema é importante, que é tiranizar? Porque a gente tem, com o nosso narizinho em pé, uma mania muito grande do que é bom para a gente quer empurrar para os outros que a gente ama. Então, vai lá tomar passe. Você não vai tomar passe, como você vai melhorar? Quem já ouviu isso? Se você está aqui porque você ouviu essa frase, tudo bem, que bom. Fico feliz que você veio, tá? Não vá fugir só porque eu falei que isso não resolve. Continua a vida. Mas, quem te falou isso está tiranizando. Está te empurrando. E quem empurra melhor não é a palavra, é o exemplo. É a pessoa vindo aqui, se transformando em casa, ficando melhor, e a pessoa olhando de casa e falando assim, nossa, essa pessoa está diferente. Eu quero aquilo para mim. É isso que transforma. Não é empurrar e obrigar. Então, tiranizar, gente, é intolerância. Não é só gritaria. Toda vez que você ouvir uma frase assim, você já deveria saber disso. Isso é falta de esforço seu. Se fosse sério, você mudaria. Alguém já ouviu, né? Quem já ouviu isso? Se você quisesse, você mudava. Né? Tudo isso, gente, é fase de a gente impondo o nosso conhecimento para cima do outro. E a nossa lição aqui hoje é justamente respeitar o tempo do outro. Né? Você está respeitando o tempo do outro?
Vocês vão concordar. Estamos, não é para nós essa lição. A tirania também, essa agressividade no ensinamento e tudo mais, é uma falta de compreensão de como as pessoas evoluem espiritualmente. Jesus tinha essa noção perfeitamente. Ele entendia que as pessoas evoluíam pelo amor e pelo exemplo, e não pela força. Porque se fosse pela força, gente, a gente já estava lá no céu. De tanto que a gente sofreu, de tanto que a gente já foi empurrado, de todas as coisas. O que muda é o amor. Então, quando você quiser mudar o seu coleguinha, o seu namorado, o seu esposo, você tem de começar dando exemplo. Nos mínimos detalhes. E o exemplo vai transformar a sua casa, vai transformar o seu trabalho, vai transformar as suas relações. Se você não dá o exemplo, você está virando uma palavrinha bonita, hipócrita. Você quer cobrar do outro o que você não consegue fazer. E a hipocrisia é o que mais quebra o processo de credibilidade e de aprendizagem. Quando a gente está falando uma coisa e fazendo outra, vocês vão entender, eu vou falar de um outro jeito, vocês vão entender. Criança que fala palavrão é por quê? É porque o pai mandou ele falar palavrão? O pai deixou ele falar palavrão? Não, é porque a família fala palavrão. Todo mundo sabe disso. Aí a mãe chega, eu já falei, menino, não precisa não falar isso. Mas se ela vira as costas, ela fala. Em casa, por exemplo, o meu pequeno, o meu bebê, por exemplo, não fala palavrão. Ele não fala palavrão. Eu mandei ele não falar palavrão? Mandei. Mas ele não tem o exemplo da família falando palavrão. Não é costume. Então ele não fala palavrão. Não é uma coisa que eu precisei ensinar. Ficar cobrando. Outra coisa. Meu bebê não fala gíria. Mas na minha casa ninguém fala gíria. Como que ele ia falar gíria? Percebem, gente? Esses são exemplinhos bobos. A gente não faz exercício em casa, então meu bebê também não faz exercício. Não tem exemplo. Well, a gente se mata para fazer o exercício, sabe? Não é natural. É hipocrisia falar que eu gosto de fazer, gente. Eu não gosto, eu detesto. Então, eu estou nessa fase, por exemplo, que uma pessoa que já passou por isso, que vai na academia todo santo dia, olha para mim e fala, mas que idiota, como que ele não consegue? A vida dele ia ser muito mais fácil. Mas eu não aprendi ainda, eu não consigo. Vou precisar de uns 20 anos ainda para conseguir. Não, é verdade. Então, gente, respeitem o tempo. Respeitem o tempo de aprendizado. Convivam melhor respeitando os outros. Mas se ele não mudar isso, eu não vou aguentar. Será mesmo? Será que não é você que tem de aprender a tolerar? Será que não é você que tem de aprender a respeitar? Será que não é você? Por que a gente está pondo responsabilidade no outro em vez de colocar na gente? Né? O que é a compaixão, gente? Vocês sabem? Compaixão é amor. É um amor que está lá entendendo a dificuldade. Empatia é uma compaixão um pouquinho menor. É quando eu vou lá e falo assim, me ponho no lugar do outro e penso, caramba, aquilo é difícil, vou respeitar ele um pouquinho mais. Compaixão é o amor com que compreende, tá? É daí que vem. Quando eu estou falando isso, e quando eu estou lembrando vocês da compaixão, é o que vocês têm de a gente tem de treinar mais. A gente tem de treinar mais o respeito ao coleguinha através da compaixão. Porque aí a paciência nasce naturalmente.
Eu duvido que vocês aqui dão chilique ou pegam no pé de uma criancinha de 1 ano tentando aprender a andar. Ai, você não sabe andar ainda? Alguém já viu isso acontecer? Não. Por quê? Porque a gente entende que aquilo é uma fase natural. Nós, gente, todos estamos aprendendo e cada um na sua fase natural. A gente pode andar mais rápido? Pode. A gente pode andar mais rápido. O nosso esposo, a nossa esposa tem o tempo dela, o nosso filho tem o tempo dela, né? Então, para ir encerrando, eu queria que vocês refletissem comigo por que Jesus falava com parábolas. Vocês sabem? Eu falei aqui no começo, Jesus falava com parábolas, porque cada um entendia o que era capaz de entender. Então, ele ia falando por camadas. Você vai aprendendo e vai havendo mais. A gente está numa fase que tudo a gente julga. A gente está ouvindo na TV o tempo inteiro o julgamento. Ai, está errado fazer isso. Ai, está errado fazer aquilo. Está errado, mude isso, mude aquilo. Não se vista disso, não faça aquilo, não fale aquilo. Mudo isso, mudo aquilo. A gente está esquecendo que não é isso que a gente precisa. A gente precisa amar o vizinho. Amar o outro, compreender a fase que ele está. Quando a gente fizer isso, as outras coisas se resolvem. Não é impondo ao outro, é mudando a si mesmo. Então, não tiranizes. Para não tiranizar, né, a gente tem de amar. A gente tem de compreender. A gente tem de esperar. A gente tem de confiar. Porque o tempo de Deus é muito diferente do nosso. E a luz verdadeira não impõe, apenas ilumina. Muito obrigado, gente. Desculpa fazer essa palestra que não é para vocês, tá bom? Sou Joe, né? Sim. Tá bom. Já fica. Então, gente, eu tenho dupla missão hoje. A gente vai fazer as vibrações. Conto com vocês para vibrarem, me ajudarem, né? Porque eu tenho certeza que vocês são bons nisso. Então, vamos fechando os nossos olhos. Deixando os nossos problemas para fora. Se conectando aqui na casa do plano maior, pedindo a Jesus que nos ampare, nos proteja e nos energize para essa vibração. Vamos pedir então pela paz mundial, que tanto precisamos com tantos conflitos acontecendo. Que o mundo possa perceber que o amor resolve mais do que a guerra. Vamos também pedir pelo nosso Brasil, que os nossos dirigentes ponham a cabeça para pensar pelo povo e não por si mesmos. Vamos pedir também por todos os trabalhadores do governo, tanto estadual, municipal, federal, que possam receber as bênçãos de Jesus nesse momento. Vamos vibrar também pelos hospitais, porque para todos que estejam numa cama, num leito, possa receber as suas bênçãos. Que todos possam receber um abraço de Jesus, do plano espiritual, dos seus mentores, que acalme, que tranquilize, que dê muita paz. Vamos vibrar também por todos que trabalham nos hospitais.
que esse pessoal que se dedica à vida para cuidar dos outros receba o nosso abraço de fé, de gratidão. Vamos vibrar também por todos que estão encarcerados, aprisionados, que possam se arrepender do que fizeram em vida, para que recomece o caminho já nesta vida. Vamos vibrar também por todos aqueles que estão doentes. Doenças crônicas, como AVC, Alzheimer. Que todos possam receber aqui as nossas bênçãos, os nossos melhores intenções. Vamos vibrar também, meus amigos, por todos os idosos que estão se sentindo solitários, que eles possam receber o nosso abraço mais afetuoso. Que Deus os ampare e proteja nessa noite. Vamos vibrar por todos aqueles que estão sozinhos na rua nesses dias de frio. Que os nossos amigos espirituais possam acalentá-los, protegê-los, incentivá-los e orientá-los a saírem da rua. Vamos vibrar também por todos aqueles que são viciados, em qualquer tipo. Drogas, álcool, sexo, até em maledicência. Que todos possam receber as nossas melhores vibrações, o nosso amor, com a força para saírem dessa, pelo menos hoje. Vamos vibrar também pelos nossos desafetos. Para aqueles que nosso coração não gosta, que a gente tem mágoa, que a gente tem qualquer desavença. Que Jesus possa ampará-los e nos ajudar a tirar a mágoa. Vamos vibrar também pelos nossos familiares. Que eles possam receber o melhor do nosso coração. Aos nossos amigos também. E agora, num sentimento conjunto, vamos vibrar por todos os nomes que estão nas nossas caixinhas aqui, tanto aqui de fora como lá da sala de cromoterapia. Que cada nominho receba a atenção necessária de Jesus, protegendo, abençoando. E por fim, vamos vibrar por nós mesmos, pedindo a proteção de Jesus, pedindo as bênçãos dos nossos mentores. E vamos agradecer, Jesus. Vamos agradecer a todas as nossas bênçãos recebidas, a todas aquelas que a gente sabe que recebeu, aquelas que não sabemos também que recebemos. Vamos agradecer também a oportunidade de estarmos aqui reunidos, em nome de Jesus. E a oportunidade de nascermos e conhecermos os ensinamentos de Jesus. Que assim seja. Gente, tem muito recado. Então a gente tem um bazar lá no fundo. Todo mundo sabe do bazar? Todo mundo? Já? Então tá bom. Então tem um bazar. Gastem o din-din de vocês lá, porque ajuda a gente a comprar as cestas básicas, tá bom? As cestas básicas, quem puder ajudar com a cesta básica, ajuda. A gente tem 33 famílias que nós ajudamos com aqueles produtos que estão ali na lousa. Se você não tem tempo para comprar, para trazer aqui e quer doar, tem um Pix ali na lousa também que você pode ajudar. A gente tem um curso básico da doutrina, que é feito pelo professor Carlos às terças-feiras.
É muito legal. Venham, quem quiser se inscrever, fale aqui com a gente, tá bom? Às quintas-feiras nós temos uma entrevista de orientação, né? Com Cláudio Amir. É fantástica a entrevista. Quem precisar conversar, quiser orientação espiritual, emocional, ou bater papo, marquem com ele. Ele é uma ótima pessoa nesse trabalho, no resto eu não sei. Aos sábados, no último sábado de cada mês, nós temos o tratamento de cura. Vocês já sabem disso também, que vocês já ouvem isso toda quarta-feira. Quem falta 2 vezes precisa passar com o Cláudio Amir de novo, pedir desculpas e voltar, tá bom? A biblioteca lá em cima tem mais de 1000 livros disponíveis para a gente ler. Vou contar uma coisa para vocês. Não existe espírita de verdade que não leem. Tem livros para todos os estilos, para todas as dificuldades e para todos os níveis de aprendizado. Então não tem desculpa. Garrafa d'água, por favor, tragam para fazer cromoterapia, para vocês fluidificarem a água e passarem a semana com uma energia melhorzinha. De domingo tem uma live às 8 horas da noite, todos os domingos, tá bom? E no próximo domingo eu farei a vibração de novo. Então, se vocês enjoaram de mim, não enjoem, entrem domingo de novo. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado pela paciência de vocês. Que vocês tenham mais sorte na próxima quarta-feira.